Ei, pessoal, tudo bem? Eu sou Amanda Teixeira, eu sou advogada, pós-graduada em Direito das Pessoas com Deficiência, pós-graduada em Direito Educacional, Direito Médico e Saúde. Atualmente, eu também trabalho no Núcleo de Inclusão e Pertencimento da FUNSESI. E eu agradeço primeiramente o convite que a Itácira me fez de estar com vocês presencial, mas infelizmente eu não consegui, por motivos profissionais, me deslocar para estar com vocês. Mas sintam-se abraçados e que este conteúdo possa agregar na vida de vocês, que nós sejamos pontes nessa jornada azul. Dito isso, gente, é uma enorme honra poder falar com vocês dos principais direitos, legislações que regem as pessoas com neurodivergências. Primeiro, gente, eu gosto muito de explicar o que é a neurodivergência. Tipos de funcionamento diferente do cérebro. Nós escutamos a palavra neurodiversos. Somos todos diferentes. Modos de agir, modos de pensar e modos de interagir. Mas tem pessoas que têm o chamado transtorno do neurodesenvolvimento. E é aí que vem o prejuízo. Então, nós estamos falando de prejuízo. Toda vez que você falar em transtorno, pense que tem alguém com prejuízo. Estamos no abril azul. É glamour? O autismo é glamour? Não, não é glamour. Mas nós precisamos falar. Conscientização. O que é conscientização? Consciência mais ação. E é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Conscientizando vocês para que, através do conhecimento, vocês possam ter mais ações, no âmbito de vida, no âmbito profissional e no desenvolvimento também social. Pois bem, a principal lei que rege a matéria sobre o direito dos autistas é a Lei 12.764 de 2012, a chamada Lei Berenice Piana. E quando eu falo com vocês, uma lei, um número, fica muito distante. Mas quando eu trago para vocês quem foi a Berenice Piana? Berenice Piana, ela é uma mãe, a mãe do Dayan. E através de uma iniciativa popular, ela conseguiu a aprovação de uma lei em 2012 que garante aos autistas os mesmos direitos das pessoas com deficiência para fins jurídicos legais. Muitas famílias, ao receber o diagnóstico, vivem o período de luto. E tem que viver o período de luto. É muito difícil quando você recebe um diagnóstico de que você tem um transtorno do neurodesenvolvimento. Mas nós precisamos de levar para essa família a informação. A partir do momento que a pessoa que foi diagnosticada com TEA, ela é incluída dentro dos direitos da pessoa com deficiência, nós estamos falando de direitos nacionais e internacionais com alguns tratados que nós temos com a ONU. Isto é importante no Brasil. É importante para o mercado de trabalho, porque a pessoa com deficiência hoje tem vagas no mercado de trabalho que são reservadas para elas. E o que é uma pessoa com deficiência? Deficiência física, auditiva, visual, múltipla e intelectual. São as chamadas deficiências ocultas. Então, antes o termo deficiência, igual vocês conseguem ver aí nas placas de estacionamento, ele é um símbolo de uma pessoa que usa a cadeira de rodas. No entanto, que nós estamos trabalhando agora com as recomendações da ONU de que o símbolo agora ele vai ser universal. Porque autismo não tem cara. Então, quando você olhar para alguém e pensar, mas ela nem tem cara de autista. Mas o autismo é levinho. Lembre-se que levinho é para quem vê, pesado é para quem carrega. E não existe cara de autista. Autista é cérebro, é transtorno do neurodesenvolvimento. Assim como você pode ter um problema ocular,
e você tem que usar o óculos. Colírio, você pode ter um problema pulmonar. Você também pode ter um transtorno do neurodesenvolvimento e precisar de terapias, de medicamentos, de acordo com o que os profissionais da saúde te recomendar para melhorar o seu quadro dentro do transtorno. Autismo não é uma doença, não é um defeito, não é um probleminha, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Por isso, nós precisamos sim, você não precisa de ser advogado para ler o Estatuto da Criança e do Adolescente. É ali que estão as respostas. Qual é a obrigação da família? Qual a obrigação da escola? Qual a obrigação da sociedade com aquele indivíduo? Então, é muito importante vocês lerem o Estatuto da Criança e do Adolescente, principalmente se você trabalha com educação inclusiva. Gente, nós temos a Lei Brasileira de Inclusão, que é o chamado Estatuto da Pessoa com Deficiência. E ele é de 2015. Então, quando alguém falar com você que é moda, hoje autismo é moda, TDAH é moda, não é moda. Sabe por quê? Nós não tínhamos o Estatuto da Pessoa com Deficiência no nosso país antes de 2015. Então, 2015 é ontem. Nós somos a geração que vai falar sobre isso hoje. E nós vamos conscientizar, e nós vamos treinar, e nós vamos capacitar, que é o que vocês estão fazendo aqui hoje. E é por isso que estamos falando tanto em conscientização dos transtornos. Amanda, existe hiperdiagnóstico? Existe. Existem profissionais que estão agindo sem ética, sem compromisso e não estão encaminhando seus pacientes para os devidos acompanhamentos e certificações, que não se trata, por exemplo, de um transtorno do processamento auditivo central. Tem pessoas que já dão um diagnóstico que é o TDAH. Existe isso, Amanda? Existe. Mas nem por isso nós vamos invalidar o diagnóstico dos nossos alunos, dos nossos familiares. Nós não podemos fazer isso. E lembre-se, você é profissional da educação, se você é profissional da saúde, se você é assistente social, nós somos uma engrenagem nesse quebra-cabeça. Não há como falar de transtorno do neurodesenvolvimento, melhorias na sociedade, se não tiver saúde, educação e assistência social caminhando juntos, para que funcione mesmo, de modo eficaz. Então, foi um prazer estar com vocês nesse momento de fala, trazer um pouquinho do conhecimento e dizer para vocês ao final que eu sou mãe de atípicos, eu tenho 3 filhos com transtornos. 2 dentro do espectro autista. O meu do meio, ele tem a deficiência intelectual e a minha menina tem a dislexia. E Amanda, nossa, mas todo mundo aí tem transtorno do neurodesenvolvimento? Sim. A probabilidade, se você tem um filho, é 70% dos seus outros filhos também terem um transtorno do neurodesenvolvimento. E a mãe deles, aos 36 anos de idade, recebeu o diagnóstico do transtorno do espectro autista. E falar é diferente de comunicar. Eu posso falar com vocês, ensinar leis, ser advogada, mas ter dificuldade em muitos meios de comunicação com as pessoas, dificuldades sensoriais. E é por isso que eu respeito a sua história e você tem que respeitar a minha história. Muitas pessoas te conhecem, mas não conhecem a sua história. Não leram o seu questionário, mas olham para você e falam: nossa, mas ela nem tem cara de autista. Então, nós temos que rever os nossos conceitos. Enquanto estivermos vivendo em sociedade, nós temos que trabalhar o respeito, a empatia, a paciência e o acolhimento. Mais do que incluir, é você fazer a pessoa pertencer, fazer com que ela se sinta bem naquele ambiente. Trabalhar equidade, igualdade é você trazer para a sala de aula pessoa com deficiência e pessoa sem deficiência. Equidade é você permitir, dar a ela acessibilidade para ela conseguir desenvolver igual a turminha dela, mas no ritmo dela. Então, foi um prazer enorme estar com vocês nesse momento, que eu possa sim estar com vocês de modo presencial. Estou aqui
tá? Aberta a comunicar, aberta a conversar e aberta a responder a pergunta de vocês. Eu vou deixar para vocês aqui as minhas redes sociais, @amandateixeira.oficial. Vocês me acham no Instagram, LinkedIn, Facebook e TikTok. Estou à disposição de vocês para somar, para ser ponte e para que vocês possam, né, entender que nós estamos juntos nessa jornada que se chama vida e que neste mês está colorida de azul. Um beijo, fica com Deus e muito obrigada.